Olá, filósofos de todo o Brasil, bem-vindo a mais um episódio do Contando Neurônios. Eu sou Luiz Xavier e estou pronto para sair da caverna de Platão e conhecer o mundo à minha volta. Meu nome é Lucas e o meu lugar natural é na minha cama. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio. E antes da gente começar a falar um pouco dessa série nova que a gente está trazendo sobre um pouco da história da física clássica, eu queria agradecer todo mundo que tem ouvido o nosso podcast. A gente já chegou em mais de 100 visualizações no nosso trailer e no nosso primeiro episódio de Teoria da Conspiração. Então, a gente já chegou em mais de 100 visualizações em cada um deles. Então, a gente está muito feliz com isso. Também é muito importante que vocês leiam a descrição. Agora a gente está cada vez refinando mais o nosso conteúdo. Então, se você quer aprender mais sobre o que a gente está falando, a gente vai colocar links na descrição sobre os links que a gente usa para embasar o nosso podcast. Então, se você quiser ir mais a fundo, eu acho um pouco superficial tudo que a gente fala aqui. Então, se você quer estudar, aprender mais sobre isso, é importante você seguirem mais ou menos os nossos passos e depois traçar o seu próprio caminho. E também, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem eventualmente feito um trabalho legal lá de divulgação dos nossos vídeos e também para a gente poder ter um engajamento melhor e poder cada vez mais pessoas ouvir o nosso podcast. Quais são as nossas redes sociais? Fala aí pra galera. A gente tem o Instagram do Contando Neurônios e também temos o Twitter. Ambos é o @conte_neurônios. Exatamente. Agora a gente pode começar. Eu acho legal a gente poder falar um pouco sobre a Grécia Antiga primeiro. Então, é legal porque muito do que a gente ouve da física clássica, a gente viu o início na Grécia Antiga, junto com grandes pensadores que também são filósofos. Mas é importante a gente falar que não foram eles só que começaram com a física. Existem outros que já pensavam em física, tanto em árabes que pensavam também. Na nossa pesquisa a gente viu indianos. Então, quem sabe, futuramente a gente pode trazer esse lado que a gente não ouve tanto na nossa escola, mas a gente vai vir primeiro do básico dos grandes pensadores filósofos da Grécia Antiga. A maior parte da galera conhece os nomes, né? Mas pouca gente parou para pensar um pouco sobre as consequências das ideias deles. É importante também a gente falar que muitos desses gregos, eles têm uma parte na história muito forte que influenciou diretamente a nossa sociedade, né? Que os gregos têm uma forte influência na sociedade europeia e futuramente na sociedade da América e tal, que a gente é fortemente influenciado por eles. Hoje em dia, muita gente ainda tem um pensamento aristotélico de visão de mundo, sabe? Mas na coisa física mesmo. Isso é muito consequência porque a Igreja Católica, depois com alguns pensadores, eu acho que é o São Tomás de Aquino, que uniu cosmologia aristotélica com a Igreja. Então, quando eles fazem essa união com a Igreja, isso tem um impacto muito grande. Porque você questionar Aristóteles naquela época era questionar a Igreja e o quão a Igreja estava certa naquele âmbito. Então isso influenciou muito o andar da carruagem na Europa por muito tempo. Também existem relatos de que muitos desses filósofos eles foram diretamente influenciados por povos árabes, principalmente as pessoas de Alexandria. Mas isso não é tão falado porque eu acho que a gente dá uma força muito grande para a cultura europeia, por mais que essa cultura europeia também seja influenciada por outros povos. Mas isso é história para um outro episódio. Quem sabe futuramente a gente pode trazer uma pesquisa mais minuciosa sobre esses povos. O povo grego, ele é muito famoso pela sua filosofia e seus grandes pensadores. Mas esses grandes pensadores não ficaram só no campo das ideias. A física e a ciência, ela emerge do mito. Ela emerge da força de pensamento do ser. Então, o início da física veio muito do que é o mito, antes da matemática ser tão forte ainda na física. Por isso que estudar a história da física, principalmente esses grandes clássicos, é muito importante para a gente poder entender quais são os caminhos que a gente está percorrendo. Antes de você ter um método científico sendo desenvolvido, com Francis Bacon e outras pessoas, você não tinha essa necessidade de, por exemplo, experimentação rígida. Era muito mais questão de lógica, pensamento
e como que você debatia aquelas questões. Por exemplo, você vê muito que os filósofos antigos, eles falavam muito sobre o campo das ideias, a perfeição. Pitágoras falou muito sobre As formas. as formas. O Pitágoras falou muito sobre isso, né? Sobre os sólidos perfeitos. E isso influenciou muito o Aristóteles e os próximos da sua época. Isso é muito observado também na arte que era feita na Grécia, que quando você observa, os corpos gregos são o que seriam os corpos perfeitos, né? Homens musculosos, viris, Sim, do tipo. pau pequeno. Corta isso. Exatamente. Não precisa cortar. Todo mundo viu isso no livro da escola. Todo mundo olhava e ria. Mas ué. O pau pequeno é perfeito, né, velho? A ereção talvez pra eles não fosse uma ideia de algo perfeito, mas levando em conta esses grandes pensadores que a gente teve e essa influência que a gente tem da Grécia Antiga, a gente vai traçar uma linha, talvez não seja uma estrutura perfeita de tudo que aconteceu, são grandes nomes muito importantes, mas a gente escolheu aqui algumas pessoas que têm um pensamento que já é mais conhecido e que levaram outras pessoas a desenvolver esse pensamento. Então a gente escolheu alguns nomes importantes da Grécia Antiga para a gente poder conversar sobre qual é a importância da Grécia Antiga. Justamente porque o intuito desse episódio não é falar sobre a filosofia antiga, é falar sobre a influência da filosofia antiga na física. Então, quais foram os nomes principais ali, bem por cima, porque também não tem como a gente falar de todos. Se você quiser saber de todos, você vai ter que pesquisar mais a fundo. Mas é bom pra gente ter uma noção de como é que as coisas acontecem, sabe? Eu tava pensando nisso mais cedo. Muitas pessoas têm a parada do eu sou de humanas, eu não gosto de física. E tem o pessoal da física que fala eu sou das exatas, não gosto de humanas. Mas é muito interessante isso na física, porque a filosofia e a física, eles estão entrelaçados, sabe? Depois que eu entrei no curso de física, eu reparei que a física em si está muito relacionada à filosofia e ao pensamento lógico. Tem essa ideia do pensamento lógico e até um pouco do o que os gregos queriam muito, que era do empirismo, né? Vem muito da parte de teste, coisa do tipo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, porque é delicado. Porque eu acho que o primeiro nome que a gente pode falar é o Tales de Mileto. Ele tinha aquela consideração de que a água era a substância primordial. Ele mudou, na verdade, a ideia, por exemplo, do Anaxímenes. Ele afirmava que o ar era a substância primária, né? Aí o Tales afirma outra coisa. Ele fala que a água é a substância primária e você vê que você está começando a surgir uma ideia ali de dar sentido para a realidade pela realidade. Ele está tentando buscar coisas na realidade para justificar a realidade. E isso é uma coisa interessante de você notar no tipo de raciocínio que ele teve, sabe? Essa coisa de naturalismo dele. Eles têm essa parada da observação muito forte, né? Quando você observa os seres à sua volta, os seres vivos, você vê que a gente é muito dependente de água. Que nós fomos seres que, em geral, desenvolveram dentro da água e dependentes de água. Então, ele parte dessa observação para poder ter esse raciocínio, né? É muito interessante isso. Aí você vê essa noção já de elementos da natureza, que você vê que vai fortalecendo aquela questão de terra, fogo, ar, água. Depois, mais pra frente, surge o quinto elemento, quinta essência, o éter, ou seja qual for o nome, né? E você vê que eles estão começando a categorizar as coisas. Isso é uma coisa muito importante na física. Você categorizar o que você está falando, sabe? Você falar, olha, eu estou falando disso daqui que causa isso daqui. Trazendo uma coisa importante da história do Tales de Mileto, é que, falando um pouco do nosso episódio de teoria da conspiração, talvez o Tales de Mileto seja um grande pensador aí que influenciou o que a gente vê como terraplanismo hoje, né? O Tales de Mileto era terraplanista. Além de acreditar que a Terra estava no centro do universo, ele também acreditava que a Terra era plana e ela estava boiando sobre a água, e também existe uma abóbada de cristal em volta. Então isso se assemelha bastante ao nosso modelo da Terra plana que a gente fala no nosso primeiro episódio do Contando Neurônios.
Então é bem interessante isso. Talvez Tales de Mileto seja a grande inspiração do terraplanista do século XXI, né? Os terraplanistas não estão no pensamento nem de Aristóteles, estão antes ainda, né? O Tales de Mileto, ele vive mais ou menos ali em 624 a.C., mais ou menos. Então, são muitos anos, sabe? Então, o pessoal tá um pouco atrasado, né? Mas tudo bem. Uns 2000 anos, mas é de boa. Alguns anos depois, nós já chegamos em outros grandes pensadores que já não acreditavam mais nessa ideia de terra plana, já entre os gregos mesmo. Isso é observado, inclusive, na mitologia grega, onde o Atlas, que é um titã, ele é condenado a carregar a terra nas costas. E em uma das estátuas que os gregos faziam, o Atlas, ele tá carregando a terra e a terra é redonda, no caso esférica. Então é muito interessante isso, de que apesar de os gregos serem em geral geocentristas, a maior parte deles não são terraplanistas. Eu acho que eu vi só o Tales por enquanto. Devem existir outros, mas eu não sei. O Aristóteles, ele que veio um pouco depois, né? Ele data de 320 a.C., assim. Ele é o cara que fundou basicamente a noção de física que durou anos, tipo 1000 anos ou mais. Na verdade foram 14 séculos mais ou menos, porque ele influenciou tanto o mundo clássico quanto o que a gente chama de Idade Média, né? O pensamento aristotélico foi grande influência, assim, até 14 séculos, mais ou menos, 15 séculos. O Aristóteles, ele durou muito tempo, e se você pegar o tempo que os outros filósofos usavam ele também, então ele dura bem mais tempo ainda, como Ptolomeu, etc., porque a base argumentativa dele era muito sólida, com o que era possível se observar naquela época, saca? Tipo, com os experimentos que eram possíveis você pensar, porque não se eram feitos muitos experimentos controlados, eram mais experimentos mentais e observações da natureza. Não tinha tanto essa noção de um experimento controlado, principalmente porque, como não eram uns modelos matemáticos, não tinha como você fazer uma curva e ver se aquela curva está batendo certinho com a sua teoria, sabe? Essa é uma parte bem importante de contextualização daquela época. O que ele se propõe? Ele chega e propõe toda uma teoria física e cosmológica nova, baseado em outras coisas que já existiam, que eram os elementos da natureza, e ele chega e propõe uns conceitos fundamentais para compreender o pensamento dele, né? O conceito de lugar natural, que basicamente cada elemento possuía um lugar natural a ele, referente a ele. E como os objetos eram feitos de elemento, eles iriam em direção a esse lugar natural. Então por isso que a água escoava do continente e caía nos oceanos. E por isso que se você solta uma pedra, ela cai para o chão, porque o lugar natural dela seria no centro do universo. É importante porque ele fala que a água ela tem um lugar natural no oceano, então nas partes mais baixas. Já a pedra ela sempre cai para o centro da Terra, então ele já tinha essa noção de que as coisas caem ao centro da Terra, e então eles falavam que a Terra estava no centro do universo e que a tendência era cair no centro do universo. Então se a Terra não estivesse no centro do universo, a pedra cairia para o outro lado, sabe? Ela não cairia no centro da Terra, mas no caso a Terra estava no centro. Essa ideia de geocentrismo, né? Tipo, no caso, o Sol rodeava a gente, coisas do tipo. E esse conceito, ele é bem importante porque você percebe aí logo de cara que o Aristóteles não era terraplanista, porque se a pedra, se esse elemento se aglomera no centro do universo, o que você tem não é uma chapa plana, você tem uma bola, é uma esfera. E ele usava esse argumento também para justificar a teoria dele. A Terra ser uma esfera era uma justificativa da teoria dele. E é interessante o modo como ele via o mundo e como ele argumentava as coisas. Ele falava, por exemplo, que quando o vapor de água subia, era justamente porque ele adquiriu um pouco do fogo. Porque, segundo ele, o lugar natural do fogo seria depois da camada mais externa do universo, né? Seria
depois da Lua. A ideia é que o fogo ele estaria acima da gente. É a ideia do Sol, o Sol pegar fogo e tal também. Então, você imagina que a água absorve o fogo, então ela adquiriu esse elemento, então ela vai subir porque ela tem esse elemento nela e ela vai ir em direção ao lugar natural daquele elemento, vai ser arrastada com aquele elemento. O Aristóteles usava essa ideia do fogo estar acima da gente também para explicar alguns fenômenos que algumas pessoas questionavam, né? O porquê que existiam cometas e estrelas que faziam rastros no céu. E aí, para ele, a ideia era que o que estava depois da Lua era imutável. Então, as estrelas eram sempre iguais. E aí as pessoas falavam, mas se as estrelas são sempre iguais, por que existem cometas? Ele falava que eram partes desse fogo que existia além da Lua. Então esse fogo, quando existia uma reação ali, alguma coisa acontecia, ele criava esse rastro. Mas isso eram cometas que passavam, coisa do tipo, asteroides. Outra noção bem importante para entender o pensamento dele é a parada de esferas cristalinas, né? Ele imaginou que você tinha esferas cristalinas em volta da Terra que seguravam esses astros, como a Lua e as estrelas. Então, primeiro você tinha uma esfera que era a esfera da Lua, e tudo que era dentro dessa esfera era mutável, você conseguia mudar as coisas ali dentro. E tudo que era fora dessa esfera era imutável, era do jeito que estava e vai ficar para sempre. Isso é bem justificável se você parar para pensar. Você olha para o céu e você não vê as estrelas se mexendo, se movendo. Você vê os planetas, ou o Sol, ou a Lua se movendo, mas você não vê as estrelas do fundo ali se movendo. Então era bem justificável para ele naquela época pensar que aquilo era imutável, que não ia mudar nunca. E dentro da nossa esfera, que estaria a Lua, o Sol e coisas do tipo, as coisas seriam mutáveis e teriam movimento. Então por isso que a gente consegue se movimentar, a Lua se movimentava, a água se movimenta. Então existia essa diferenciação pro Aristóteles, que era do movimento. O movimento só existe aqui na nossa esfera, porque questão de observação dele e tal. E isso é interessante também, né? Falar da noção de movimento do Aristóteles, que ele tinha duas noções diferentes, né, de movimento. Ele tinha o movimento que seria o movimento natural e o forçado. O natural é aquilo que eu disse sobre ir para o seu lugar natural. Você solta uma pedra, ela vai para o seu lugar natural. Esse é o movimento natural dela. E o movimento forçado, como o próprio nome já diz, é um movimento que você força. Então você precisa de uma força para fazer aquele movimento acontecer. Isso é uma coisa interessante, porque você está falando que a força ela é proporcional ao movimento, à velocidade. O Aristóteles ele tem essa ideia de que para algo ter movimento ela tem que ter força. Então, fora os elementos, é importante frisar isso porque existe um pequeno problema nessa ideia do Aristóteles, apesar que talvez seja o início da nossa ideia de movimento. A questão do Aristóteles, essa é bem interessante porque é justificável ele pensar isso observando algumas coisas do dia a dia. Por exemplo, se você para de empurrar o seu guarda-roupa, por exemplo, ele para de andar, ele não continua andando. É bem justificável você pensar que a força é proporcional à velocidade, sabe? Pro dia a dia, essas coisas assim. E o que teve problema para ele, o que gerou bastante problema, era a questão do lançamento de objetos, né? Se você lançou um objeto, você soltou ele. Então você não está mais aplicando uma força, não tem nada aplicando uma força naquele objeto. Como que ele continua em movimento? Essa era uma parada bem importante. O pessoal questionava isso para ele porque se você soltava o objeto, então ele já não estava mais na sua mão, de acordo com a teoria dele, o objeto deveria parar de se movimentar automaticamente e cair para o centro do universo. Então existia esse pequeno problema na teoria do Aristóteles, e também isso aí futuramente com outros pensadores a gente nota que essa ideia de movimento é a inércia, né, que o Newton explica, que é a tendência de um corpo continuar se movendo e não simplesmente parar de mover. E essa ideia da força também, que, como a gente disse, o Newton ele refuta justamente porque a força ela não é proporcional necessariamente
a velocidade, e sim a aceleração, e a aceleração sim influencia na velocidade. Então, a ideia de movimento do Aristóteles talvez seja um primeiro gatilho que a gente tem para poder ter essa noção de movimento. É importante salientar que ele tem justificativas do porquê que aquilo dali acontecia. Ele falava que, conforme a pedra se movimentava, ela empurrava o ar que estava na frente, deixando um vácuo atrás dela. E uma coisa interessante da ideia de Aristóteles é que ele abominava a ideia de vácuo. Ele falava que não tinha como existir o vácuo e que não fazia sentido você ter vácuo. Então, quando a pedra se movimenta desse jeito, para não existir o vácuo, o ar tem que preencher aquele espaço ali atrás e empurrar a pedra para frente. Então, o ar exerceria força na pedra, empurrando ela para cima. O que também não explica o porquê que a pedra vai diminuindo a sua velocidade, né? Porque se o ar está empurrando ela, então... Também existe a tendência sempre dele cair pro centro do universo. Então, às vezes a força tá jogando ela para cima, mas depois a força vai diminuindo e ela vai tendendo a cair pro centro do universo. O Aristóteles tem esse pequeno problema com o vácuo. Não só o Aristóteles, mas grandes pensadores gregos e romanos, porque quando você observa na história, a ideia de nada para os romanos e para os gregos, ela é um problema porque não pode existir o nada, tudo tem que ser preenchido, tanto que não existe bem a noção do zero no número romano e nos números gregos, justamente por isso, porque não existe bem o nada, sabe? Não existe zero, o zero para eles existia porque é nada, então se é nada não existe. Então, para ele, coisas como o universo, ele é todo preenchido por uma substância que é o chamado do éter, né? O éter, ele preenche tudo que está além da Lua, porque primeiro que as coisas não caem na Terra, né? Então alguma coisa tinha que segurar eles, igual você falou, que é o cristal que segura as estrelas depois da Lua, e o éter, ele serve para preencher tudo aquilo. Então não existia a noção de vácuo ali, então o espaço ele era todo preenchido por esse éter. Sim, e é importante essa parada do vácuo. Por exemplo, quando Demócrito fala sobre o átomo, uma das justificativas dele do porquê que deveria existir a menor parte da matéria é justamente por conta do vácuo. Ele tem uma explicação um pouquinho complicada sobre essa coisa, mas basicamente ele argumenta que se um objeto for infinitamente divisível, é necessário que haja vácuo para ele conseguir se movimentar. Senão não tem movimento, senão não tem como ele movimentar. O Demócrito, diferente dos outros gregos, ele tem uma noção fundamental da matéria, que ele imagina que a matéria pode ser feita por algo muito pequeno. Isso também depois é abordado por Aristóteles, tanto que muitos dos livros que falam de Demócrito falam também de Aristóteles, como os textos que eu li, porque o Aristóteles ele usa a base de Demócrito para poder criar a noção dele também de átomo e tal, então de algo fundamental. No caso, o Demócrito ele tem já essa ideia de que algo muito pequeno pode formar pra gente, só que a ideia do átomo pro Demócrito, ele assemelha muito ao que a gente vê, acho que do Dalton, né? Que fala que o átomo ele é indivisível. Uma bolinha ou alguma coisa ali. Era mais uma ideia, né? Era uma ideia do tipo, existe alguma coisa que é indivisível. Tem que existir alguma coisa que é indivisível. E é interessante porque muitos outros usaram o contrário. Por exemplo, o Arquimedes, ele tinha uma ideia de infinitesimal, de algo que era infinitamente divisível. Voltando um pouco ao Aristóteles, uma coisa interessante é porque muita gente ainda tem a visão aristotélica de movimento. Se você para de empurrar um objeto, ele para de se movimentar também. Isso é uma coisa bem interessante, como que perdurou por tanto tempo, né? E isso vem muito da visão de mundo. E no caso de alguns países, como a gente tem no Brasil, acho que a gente tem uma cultura da interpretação de ciências exatas que é muito fraca. Então as pessoas simplesmente decoram fórmulas para poder passar em uma prova, coisa do tipo, tem muita dificuldade, e nisso você perde
essa parte de interpretação que com certeza é muito mais importante do que a noção do que é uma fórmula, sabe? Então, essa ideia de que você entender que uma força gera aceleração e a aceleração sim influencia na velocidade é muito importante, mas eu acho que o nosso povo, por um desrespeito que a gente tem com a educação, ainda não entende isso, sabe? Acho que muitas das pessoas ainda não entendem isso. E acho que a educação tá aí justamente para isso, pra gente poder criar essa noção de como a física é importante para a sociedade, sabe? Esse pensamento pro dia a dia, ele funciona porque você tem atrito, então você empurrando um objeto, obviamente ele vai parar. Porque não é só você que está aplicando força no objeto. Está tendo uma força de atrito, você está dissipando a energia, etc. E isso é um conceito muito abstrato. Tem muita gente que emprega a palavra energia e não faz ideia do que ela significa. E isso é uma coisa que eu acho bem triste. Porque energia é um conceito muito abstrato e é um conceito extremamente abstrato. Sim, é um conceito extremamente abstrato, sabe? Tanto que é difícil, demorou para você ter esse conceito na humanidade. Não é uma coisa simples. Só que muita gente acha que sabe o que é energia e emprega em umas coisas que não faz sentido, sabe? Porque, fundamentalmente, a energia não é essa coisa que as pessoas pensam, assim, sabe? Porque, por exemplo, a energia potencial. Você tem interpretações físicas do que ela significa, que você tem um potencial de fazer alguma coisa, etc. Mas, fundamentalmente, e abstraindo o conceito dela, é basicamente que a energia potencial ela tem uma relação com a força. Assim, é um conceito muito abstrato. Talvez até hoje a gente ainda não interprete bem o que é energia, sabe? O que a gente conhece de energia ainda seja algo extremamente abstrato, inclusive para quem faz ciência, sabe? A questão toda é que a energia, a gente dá significado físico para ela, mas na verdade ela é uma quantidade matemática, sabe? Ela é uma quantidade importante para a gente porque ela se conserva em alguns determinados sistemas, então você pode usar aquilo dali a seu favor para construir um modelo, resolver algum problema. Então ela é uma coisa extremamente útil, mas a gente dá o significado físico para ela. Mas isso complica bastante quando a gente quantifica a energia, sabe? Quando a gente vai para uma aula de física no ensino médio, coisa do tipo, às vezes a gente não está preparado ainda psicologicamente e a gente não tem uma mente formada ou não é preparado para entender que o que a física faz é quantificar a energia. Quando a gente ouve falar de Joule, que é uma unidade de medida de energia, é extremamente abstrato porque energia não se vê, energia não se sente, energia a gente só sabe que pode se armazenar e gastar para poder gerar um movimento e coisas do tipo. E mesmo assim a gente consegue quantificar isso de alguma forma, sabe? Essa parte de energia talvez eu não julgue tanto as pessoas justamente por causa disso, porque é muito complicado entender o que é energia. O conceito que a gente tem de energia hoje em dia talvez seja totalmente errado, velho. Então, energia é uma coisa complicada. Principalmente quando você fala de energia no modelo aristotélico, que energia gera velocidade. E imagina comigo, quando você está no dia a dia e você vai em um posto de gasolina e manda colocar alguns litros de gasolina para poder mover o seu carro, você sabe que aquela gasolina ali ela vai gerar energia e essa energia ela faz seu carro movimentar. Isso aí a gente sabe. As pessoas talvez não pensem nisso, mas isso é intrínseco na cabeça das pessoas. Mas existe um problema. O carro, ele mede velocidade, ele não mede aceleração. Então, quando você vê lá no ponteiro do carro subindo e descendo velocidade, você imagina que o seu carro tem velocidade por causa que a energia que está sendo gasta ali é para gerar velocidade. E de certa forma é para gerar velocidade, sabe? Gera movimento e movimento também é mostrado em velocidade. Então, de certa forma, não tem tanto problema,
mas eu acho que ainda falta uma consciência ainda, sabe? O meu problema é com a galera do... a nossa energia positiva vai mudar o mundo. Não vai. Desculpa, mas... Se a galera estiver interpretando energia positiva como boas ações, Não, aí ok, beleza, eu também concordo com isso. para boas ações eu acredito que pode mudar o mundo, mas a ideia de energia que eles usam ali no espiritualismo e coisa do tipo é complicado porque talvez a gente não esteja falando da mesma energia, sabe? Porque como energia é algo abstrato e a gente está falando de física e eles estão falando de espiritualismo, eu acho que o problema é quando as pessoas colocam física no espiritualismo. Se você fala de energia como uma sensação e um potencial de mudança para o espiritualismo, eu acho que isso não é um problema tão grande. Eu acho que o problema está em quando as pessoas querem justificar o espiritualismo com a energia falando de física. Aí eu acho que os conceitos começam a ficar muito perdidos, sabe? Esse é o meu ponto. Eu acho que tem um problema nisso também, que é a questão que a gente vive hoje de mundo da pós-verdade. Que todo mundo pode estabelecer algum significado por algumas vezes, por dia a dia. Só que isso perde, isso tira um pouco da credibilidade e principalmente isso enfraquece o significado real das palavras, sabe? Porque quando você fala que energia pode ser qualquer coisa e você ainda justifica isso com a física, que aí sim surge um problema para mim, no caso, porque tudo bem você falar que acredita em alguma coisa e tal, isso é super ok, sabe? O problema é você tentar falar que a física fala isso também, quando ela não fala. Ok, então a gente teve esse início da filosofia aristotélica, só que você não tinha nenhum modelo de universo, nem nada, seja mais matemático ou previsível para você medir. Quem realmente trouxe isso foi o Ptolomeu, porque você já tinha essa ideia de geocentrismo antes, mas quem realmente trouxe algum modelo pro geocentrismo que funcionasse matematicamente foi o Ptolomeu, porque ele trouxe algumas ideias muito importantes que faziam algumas previsões que, para a época, eram muito boas, porque você conseguia observar do universo, né? Era muito bom. Existe um problema no modelo da Terra geocêntrica que, por a gente observar as estrelas, a gente notava que algumas delas tinham um movimento muito estranho. Normalmente, as estrelas que a gente via, elas giravam ao redor da Terra, leste para oeste. Então, no modelo que a Terra é redonda, gira, lá no caso a Terra é parada. Então, são as coisas que giram em volta da Terra. É importante salientar isso. Então a gente notava que as estrelas que estavam aqui, elas sempre giravam de leste para oeste, e elas iam girando e fazia sempre o mesmo movimento todas as noites. Só que existiam algumas estrelas, que eram as chamadas estrelas errantes, que elas faziam movimentos um pouco peculiares. Quando os gregos começam, não só os gregos, mas outros povos também começam a observar essas estrelas, a gente é notado que algo de muito errado tem ali. Então, o Ptolomeu, quando ele começa a observar o que ainda não existia uma luneta nem um telescópio, então ele começa a observar que talvez aquilo não fossem estrelas, fossem planetas. Então, planeta justamente significa estrela errante, não necessariamente que é um corpo grande e tal. Isso a gente dá uma ideia depois, já quando a gente sabe o que é um planeta. Nessa época a gente ainda não sabia o que era um planeta, então era só uma estrela que se movimentava de modo estranho. Então esses caras, eles têm que começar a pensar em modos de poder alinhar isso com modelos que eles tinham, que era da Terra no centro do universo e as coisas girando em volta disso. E aí que o Ptolomeu, ele entra com talvez um modelo matemático, mas na verdade é um modelo geométrico.
Não é bem matemático. Mas ele era matemático, ele conseguia prever as coisas com uma ordem ali boa. Ele não tinha uma precisão de casas decimais, e principalmente porque números e essas coisas não eram complicadas naquela época, né? Você não tinha um sistema numérico muito bom, essas coisas assim. Mas dá pra considerar como um modelo matemático. E toda essa questão do Ptolomeu foi introduzir órbitas dentro de órbitas. Na verdade não eram órbitas, né? Eram esferas. Você tinha alguns problemas em alguns movimentos de alguns planetas, por exemplo, o de Vênus, o de Mercúrio também, que eles estavam indo em uma direção e do nada eles mudavam e voltavam. Então tinha um movimento retrógrado ali, o que não fazia sentido se você tinha uma esfera que estava se movimentando ali, né? A ideia é que ela tivesse um movimento exatamente igual das outras estrelas e que ele sempre fizesse o mesmo movimento. E aí você notaria isso. Ok, beleza. Mas quando ele observa que a estrela, na verdade, ela tá indo. Daqui a pouco ela volta e depois ela vai de novo. Eles falam, peraí, tem alguma coisa de errado. E aí, pra ele conseguir explicar isso, ele imaginava que existia uma órbita, então essa estrela, no caso esse planeta, ele gira em volta da Terra, mas além disso ele também giraria em torno de outro ponto que está na órbita da Terra. Então, vamos lá. Existe um ponto que ele gira em volta da Terra e esse planeta ele gira em volta desse ponto. Isso. Então é como se tivesse... imagina um círculo na qual o outro círculo gira. Então você tem dois círculos, um grande e um pequeno. No centro do grande você teria aonde que seria o centro do universo. E aí, na beira desse círculo grande, você tem outro círculo pequeno, na qual, nesse círculo pequeno, o planeta gira. E isso explicaria o porquê que às vezes aparentava que o planeta estava voltando para trás. Porque dentro desse círculo pequeno, ele estava voltando para trás. Para quem está ouvindo a gente, tem um link na descrição que vai ter escrito Ptolomeu. E aí você vai lá, você vai clicar e tem um GIF que explica isso muito bem. Então, para ficar mais visível, inclusive se você quiser você pode ler, que fala de um pouco da evolução da astronomia, mas o mais importante aqui pra gente é essa ideia de Ptolomeu. Então, vale aí a pena você clicar. Importante, pessoal, leia a descrição, a gente sempre deixa informações importantes. Então, leia lá e clica lá só para dar uma olhada, para você poder entender o que a gente tá falando. Então, quando ele introduz isso, você cria uma previsibilidade grande, sabe? De onde que os planetas iam se encontrar, onde que quando que você ia ter algum eclipse. Isso é uma coisa interessante, já tinham noções boas de eclipse naquela época. E para quem não sabe, não foi o Copérnico o primeiro a propor um sistema heliocêntrico. Na verdade, quem foi o primeiro a propor o heliocentrismo foi o Aristarco de Samos. Foi 200 a.C., bem antes. Só que ele não tinha um modelo e ele não tinha nada que prevesse os movimentos. Quem foi fazer isso, mais para frente a gente explica depois. E para aquela época, o modelo de Ptolomeu era bem preciso e fazia bastante sentido com o que era observado, sabe? Isso é uma parada interessante. Inclusive o modelo de Ptolomeu ele era mais preciso do que muitos modelos heliocentristas que a gente teve no início, né? Sim. Ele previa muito bem onde os planetas estariam e os movimentos. Sim, justamente. Quando surgiu mais pra frente, bem mais pra frente o modelo de Copérnico, o primeiro modelo de Copérnico era tão bom ou igual ao nível de previsão, sabe? Se eu não me engano. Mas, enfim, ele tinha um nível de previsão muito bom para a época. Então foi um avanço interessante. Mais para frente, tanto a física de Aristóteles, a cosmologia de Aristóteles e de Ptolomeu foi amarrada com a Igreja Católica, principalmente com o Tomás de Aquino, que ele abraçou a física de Aristóteles, as ideias dele, e incorporou aquilo para a Igreja. Do mesmo tempo que teve alguns avanços na filosofia, isso coibiu muita coisa para a ciência e para a física, né?
Porque se você tem uma coisa ligada com a religião, você refutar Aristóteles era refutar a religião naquele momento. Então isso era um problema grande. Porque, para quem não sabe, desde a época de Aristóteles tinham várias pessoas criticando, propondo novas ideias diferentes. Isso era uma coisa bem natural. Quando surge essa coisa com a igreja, isso fica um pouco coibido, digamos assim. Isso veio muito dentro da Idade Média, do feudalismo, né? Onde a igreja ela tem uma força muito grande dentro da casta. Então ela tem uma influência muito grande, tanto econômica quanto social. Assim, falando um pouco de um nome que a gente não falou até agora, que vocês perceberam que a gente não está tendo uma linearidade histórica. A gente está falando alguns nomes importantes, algumas ideias que a gente gostaria de passar para vocês entenderem. Ideias que se complementam, né, e tal. Sim. Porque, no geral, a maior parte deles foram de tempos muito próximos. Então, um estudou com o outro, que pegou de não sei quem e falou com não sei qual. Então, esse pessoal, no geral, se conhecia ali, sabe? E o importante mesmo é vocês entenderem o contexto que estava permeado naquela época e principalmente pegar a evolução das ideias, como que foram evoluindo as ideias, como que você propõe as coisas novas. Porque, por exemplo, depois da teoria de Aristóteles, surgiu também uma ideia que justificaria aquela questão do lançamento, que seria o ímpeto. O ímpeto, basicamente, é como se o objeto se lembrasse da força que foi aplicada nele. Então, quando o objeto está subindo, ele tem um pouquinho daquela força, ele se lembra um pouco, e ele vai perdendo aquilo aos poucos. Isso, se lembrar da força, essa coisa de conservar, é um pouquinho do que depois foi originando com a questão de momento, quantidade de movimento, né, como é ensinado nas escolas, como que foi evoluindo essa coisa, sabe? Eu acho que um nome bem importante para a física antiga é o Arquimedes. O Arquimedes ele teve muito envolvimento com a hidrostática e a estática. Ele descobriu a lei do empuxo, a alavanca, ele tem várias contribuições. O Arquimedes ele tem um destaque muito grande porque dos gregos ele se diferencia por ter um conhecimento matemático e uma ideia já de produção de ciência bem evoluída para a época. Então, o Arquimedes ele produz coisas que a gente estuda até hoje que é totalmente bem embasado, sabe? E é muito bem feito. Sim, e eu acho muito interessante os trabalhos matemáticos dele também, né? Quando ele cria o que ele chamou de método da exaustão, que ele fazia alguns limites ali, não que a gente tem no cálculo de hoje em dia, mas ele fazia alguns limites do que ele poderia imaginar, na qual ele encontrava uma resposta aproximada. Então, por exemplo, ele aproximou o valor de π, uma aproximação até muito boa para aquela época, fazendo uma aproximação que era pegar um polígono que tivesse dentro dele um círculo, e aí ele vai aproximando aquele polígono cada vez mais próximo do círculo, aumentando os lados. Aumentando os lados, aumentando o número de lados dele. E aí cada vez mais ele vai se aproximando do círculo. Isso é uma ideia muito, sabe, à frente do tempo dele. E tem muita gente que fala, inclusive, que se ele tivesse um sistema numérico que a gente tem hoje em dia, provavelmente ele teria chegado a ideias de cálculo muito avançadas. Justamente os gregos e também os romanos, ele tem números inteiros, né? A gente estuda na escola lá que tem o 1, tem o 2, que é 2, 1, aí você tem o 3, 1, que é o 3, aí você vai ter o 5 lá, que é o Vzinho, tem o X, que é o 10, esse tipo de coisa. Então os números todos são inteiros. Isso, no caso, esses são números romanos, né? Os números gregos são diferentes. Existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para números gregos, sim. Então você tem um problema que os cálculos dessa época, eles têm justamente esse problema de não poder existir decimais, sabe? Tudo é inteiro. Isso vem muito do que os gregos gostam, da perfeição, né? Igual o círculo é perfeito, as formas geométricas perfeitas, os números inteiros. Então, eu acho que as coisas quebradas para eles não eram muito certas, não.
E também se percebe que você tem um problema quando você quer expressar coisas muito grandes, operações matemáticas grandes. E é interessante que os gregos, eles, por muito tempo, eles atrasaram um pouco o conhecimento e a pesquisa em algumas coisas por conta disso. Então, por exemplo, números irracionais, a raiz de 2. A raiz de 2, ela era um problema para os gregos. Essa coisa de um número irracional, sabe? Ele era um problema. Você não conseguia descrever um número através da divisão de dois outros. Apesar de ser tão conhecido o Teorema de Pitágoras, que é um grego, que é justamente aquele lá que... O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Essa ideia de Pitágoras, apesar dessa ideia ser conhecida com o nome dele, povos como os sumérios, que são árabes, que viviam onde hoje é o Iraque, eles já tinham encontrado qual era a diagonal de um quadrado de lado 2. Então, eles tinham essa noção que é muito interessante, porque os gregos tinham justamente esse problema, que era com números que não são inteiros. É bem interessante a ideia dele de empuxo, né? Ele conseguia calcular volume de objetos com a ideia de, por exemplo, você enche uma bacia de água e você coloca o objeto na qual você quer calcular o volume dentro dessa bacia. A bacia tem que estar completamente cheia de água, no ponto que qualquer coisa que você coloca ali vai cair água, vai vazar água. Então, quando você submerge o objeto na água, o volume de água que sai tem que ser igual ao volume do objeto. Então, você consegue calcular o volume do objeto através disso. E ele também usa o princípio dele, né, para calcular quais objetos eram mais densos. Ele tem uma questão de empuxo muito interessante. Ele colocava dois objetos com o mesmo peso, só que para descobrir se os dois objetos eram feitos do mesmo material, né? Porque se eles forem feitos do mesmo material, eles têm que ter a mesma densidade. Então, com o princípio de Arquimedes, ele conseguia verificar, por exemplo, se os materiais eram feitos de ouro puro ou outra coisa. Se ele estivesse na balança e colocasse a balança debaixo d'água e pendesse para um lado, quer dizer que o empuxo de um está maior do que do outro. Então, quer dizer que a densidade é diferente, então são elementos diferentes. E outra curiosidade dele é essa questão que quando ele morreu, foram colocados em cima do túmulo dele, a pedido dele mesmo, uma esfera e um cilindro. Justamente porque ele chegou à conclusão de que o volume da esfera ele é 2/3 do volume de um cilindro, na qual você coloca a esfera dentro desse cilindro. Imagina mais ou menos como é que é. Entendi. É porque o cilindro ele tem um raio e para caber a esfera dentro dele, o raio da esfera tem que ser igual ou menor ao cilindro, ao raio do cilindro. Isso, e no caso então, igual. Sim. E aí você bota dentro, então quer dizer que o volume da esfera que tem ali dentro, ele tem que ser 2/3. 2/3 do cilindro? Isso. Mas e se for um cilindrão grande, bem alto? Não, mas aí a altura dele tem que ser o diâmetro da esfera. Então é um cilindro reto, né? Ah, entendi. É verdade. Então tem aquelas partes que sobram ali do lado. É verdade, tem isso. O Arquimedes é legal isso dele porque ele tem um embasamento matemático bem diferenciado. Sim. Ele criou uma forma de organizar os números, as coisas assim, para facilitar as contas. Porque mexer com número naquela época não era muito fácil, né? Importante a gente frisar que os números que a gente usa hoje é do modelo indo-arábico, né? Que é uma base 10 e a gente consegue... A gente tem 10 números básicos de 0 a 9 e a gente consegue formar todos os números possíveis com apenas esses números. Então é bem mais simples as contas nesse caso. Então deu para dar uma contextualizada básica do que acontecia no mundo até a época ali de Ptolomeu e próximo de Copérnico, para dar uma fundamentada, para dar uma base boa, né, do que estava acontecendo. Você viu que a gente cobriu uns 1000 e poucos anos de uma forma bem superficial. Então, se você quiser aprender mais sobre essa época, eu recomendo que você pesquise bastante. É importante também a gente frisar que
quando a gente trazer o próximo episódio, a gente vai ter pulado quase 14 séculos, porque nesse tempo a gente é extremamente influenciado pelas ideias gregas e romanas, então não muda muito da ciência na parte da Grécia Antiga e, no caso, na Era Clássica, e nem também na Idade Média. Você tem muito progresso no que se diz, por exemplo, na filosofia, na metodologia, com Francis Bacon, com esses caras, que também são renascentistas, eu acho. Então a gente vai continuar daí, provavelmente. Vamos ver. Vocês vão ter que acompanhar. Muito obrigado a todos que ouviram até agora. Compartilhem, gente. Ajuda muito, de verdade. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, então. Até a próxima e auf Wiedersehen. Então, galera, até a próxima e valeu, falou!